Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos. Manaus, 1º de abril de 2020, quarta-feira. Hoje trago para vocês um desafio feito ao mago pelo internauta Josué Souza. Ele desafiou o mago a refutar seus argumentos da existência de um Deus genérico. Bem, minha gente, vamos aos argumentos de nosso amigo Josué Souza. Abre aspas. Olá, mago. Achei interessante o seu canal, mas creio que você responde muitos argumentos relacionados à emoção. Não existe um Deus, portanto, gostaria de convidá-lo para refutar o meu argumento que afirma haver um Deus genérico. Como não existe religião, não sou religioso, não afirmo da existência do Deus cristão, mas quero ver se consegue me convencer de algum erro no meu argumento. Fecha aspas. Bem, minha gente, vamos analisar os argumentos de nosso amigo Josué Souza. Ele disse que eu uso a emoção em meus argumentos. O Josué Souza definitivamente não conhece o canal O Mago do Realismo. Difícil você encontrar um canal que use de tanta lógica, racionalidade, conhecimento secular e científico igual a esse. Já tinha ouvido falar de tudo, mas Deus genérico é inusitado e não autêntico, pois o termo genérico é uma alusão trivial a algo de marca maior. Nesse caso, é uma aceitação de que existe um outro Deus mais significativo. Se supostamente existisse somente o seu Deus genérico, ele não seria genérico, não haveria necessidade de qualificá-lo, porque seria único. Ele fala que não é religioso, mas acredita em um Deus genérico. Ele não sabe o que significa religião. Religião é o religar com o divino. Toda pessoa que acredita em um Deus, seja criado por religiões ou não, acredita em algo sobrenatural, algo divino. E você, para manter um suposto contato com sua divindade, é preciso religar com o divino. Essa suposta conexão com o seu Deus é o que chamamos de religião. O problema do termo religar com o divino é que transformaram essa conexão do homem com seu suposto Criador em uma manifestação coletiva. A religião, meu caro Josué Souza, foi erguida não em uma pedra servindo como marco inicial, mas no verbo religar com o divino. Uma atitude que era para ser pessoal se tornou coletiva no mundo inteiro. Fique agora com algumas citações racionais do mago do realismo na voz da Mara Sandes. Retorne em seguida para dar andamento às refutações. O interstício entre o conhecimento e a ignorância é uma escada de degraus arqueados. Para uma criança morta em um acidente, Deus falhou. Para um adulto sobrevivente, Deus o livrou. Se Deus permite a morte da criança inocente e, ao mesmo tempo, salva um adulto pecador, eu não vejo nenhuma diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens mais. Kennedy Litaif, o mago do realismo. Abre aspas para Josué Souza. Para chegar à existência de um Deus genérico, terá algumas premissas. Premissa 1. O universo existe. Isso eu concordo com ele. Premissa 2. A noção de infinito vem acompanhada de outras. Por exemplo, ou o infinito impede qualquer noção de configurações. Não existe início, meio ou fim do infinito.
Sendo assim, o tempo não pode ser infinito, pois estamos no seu fim, visto que não há nada além do presente. Fecha aspas. Aqui, ele já se enrolou todo, coitado. O que tem a ver infinito com configurações? Como você sabe que o universo é infinito se não tem uma régua infinita para medi-lo? O termo infinito é mal compreendido pelas pessoas. Quando falamos esse termo, nos referimos à imensidão do universo, isto é, por ele ser gigantesco, dá a impressão de não ter fim. Aqui ele falou uma bobagem sem pensar. Ele disse que o universo não tem início, meio ou fim, porque ele é infinito. Qualquer coisa que exista, seja ela finita ou supostamente infinita, como na segunda premissa do Josué, essa coisa sempre terá um meio. Tudo que existe tem um meio, simplesmente porque existe. Ele diz que o tempo não pode ser infinito, pois estamos no seu fim. Aqui ele se equivoca todo. Você precisa entender que quando as pessoas falam de final dos tempos, elas querem dizer final de nossas vidas. Para o religioso é o apocalipse. Não tem nada a ver com o final do tempo, em termos de física. No futuro muito distante ainda, tudo que conhecemos perecerá. Só restarão trevas e temperaturas, no zero absoluto. Preste bem atenção, eu disse, só restarão trevas e temperaturas, no zero absoluto. Eu não disse sumirão. O universo não deixará de existir. Nós, seres vivos, sim. Isso supondo que a nossa civilização não consiga fugir dessa hecatombe. Aposto todas as minhas fichas que a nossa civilização estará tão avançada tecnologicamente que encontraremos meios de criar um universo só para nós, antes desse final terrível. Quando ele fala que não há nada além do presente, está cometendo um grande erro. Meu amigo Josué, o presente não existe. Você sabia disso? O presente é somente uma convenção criada pelo homem. O presente nada mais é que o futuro se transformar em passado. Só existem passado e futuro. O presente, para poder existir, tem que parar o tempo naquele momento, e isso não dá para fazer. Abre aspas para Josué Souza. Uma declaração de que há é facilmente refutada pela definição de exposições. Exibição é um quantificador. Algo que ocorre, existe algo que diz que a quantidade disso não é maior que zero. Indica que algo não existe, que indica que quantidade disso é igual a zero. A qualidade de futuros no mundo é igual a zero. Portanto, não há tempo além do que é presente. O futuro não existe e o infinito não pode ser construído. Ou é infinito ou não é. Fecha aspas. Isso aqui, o Josué derrapou na maionese. Se enrolou todo. Como já expliquei para vocês que o presente não existe, é só uma convenção humana, esse trecho do comentário já foi refutado. Então, pois tudo que ele fala depende da afirmação dele de que só existe o presente. Como já expliquei anteriormente, o presente é apenas uma convenção humana. O tempo não para e por isso não é possível quantificar o presente. Vejamos a próxima premissa de nosso amigo Josué Souza. Premissa 3. Pelo princípio da causalidade, nenhum efeito pode ser causa de si. Pela premissa 2, foi demonstrado que o tempo possuía o início, seja ele qualificador para. Vou confessar uma coisa para vocês. Toda vez que leio que o princípio da causalidade, isto é, nenhum efeito pode ser causa de si mesmo, já sei de antemão que a pessoa está fazendo isso para negar a existência natural do universo. Para ele, esse princípio só vale para o universo,
e não para o seu Deus. Meu amigo Josué Souza, se você falar que o seu Deus é incriado, apenas estará dando uma resposta analfabeta à questão. Isso aqui é uma desonestidade intelectual. Ele só nega ao universo o direito a se autocriar, enquanto sorrateiramente infere ao seu Deus o direito negado ao universo. Quero ver ele explicar de onde veio o seu Deus e como ele conseguiu esses poderes inimagináveis. Quando você pergunta isso, eles respondem: são mistérios insondáveis, mistérios de Deus. Isso não é resposta para uma pergunta? Quando o homem criou o conceito de Deus, ele o fez para justificar o que não entendia, o universo e seus mistérios. No seu ato de criação de seu Deus, ele pensou o seguinte: quais seriam os poderes, a idade sobrenatural poderia ter para criar tudo o que contemplamos? Daí surgiram esses famosos poderes ilimitados, porque na cabeça do homem antigo, só algo com poder infinito poderia criar o universo e seus mistérios. Quando você imputa a alguém ou a algo poderes inimagináveis, pode ter a certeza absoluta que haverão contradições no uso desses poderes fantásticos. Meu amigo Josué, a imaginação humana é a única coisa que não tem limites, que não tem fim. Ela não tem fim porque é uma abstração. Tudo que existe tem um fim em tamanho. Fique agora com mais algumas citações racionais do mago do realismo na voz da grande Mara Sandes. Retorno em seguida para finalizar o vídeo. Dizer que a morte de um bebê é a vontade de Deus devia ser tão ofensiva aos pais quanto a pedofilia. O anjo da guarda é lembrado na sobrevivência de poucos e esquecido na morte de muitos. O conhecimento é a pedra de Roseta decifrando as ilusões religiosas. A cura para o mal religioso está na coragem de questionar aquilo que lhe foi imposto desde criança como sagrado. Mara Sandes, do Rio de Janeiro, citando Kennedy Litaif, o mago do realismo. Vamos agora à próxima premissa de nosso amigo Josué Souza. Premissa 4. Através das descobertas tão bem corroboradas pela teoria da relatividade geral, temos que tempo e espaço são inseparáveis de todas as formas. Normalmente, é uma união entre o início do tempo e o espaço de chamada do Big Bang. Bem, não é bem assim, meu amigo. Tempo é uma coisa, espaço é outra. Quando falamos em espaço, estamos nos referindo ao tecido espacial, isto é, a estrutura do próprio universo. Quando falamos em tempo, estamos nos referindo ao movimento. Sem movimento, não existe o tempo, que nada mais é que o movimento contínuo de tudo que existe. Nada no universo está parado. Tudo se movimenta, desde as células que nos compõem aos grandes aglomerados de galáxias se afastando uns dos outros. O tecido espacial é uma prova disso. Vide sua inflação, isto é, sua expansão descomunal. São essas interações entre os elementos químicos primordiais que nos fazem contemplar o novo ficando velho, porque essas interações causam desgastes naturais. No fundo, é a isso que chamamos de tempo, entendeu, meu caro Josué Souza? Abre aspas para Josué Souza. Conclusão: o universo teve um início, não pode ser causa de si, pois quebra o princípio da causalidade. Se o universo é o início do espaço e do tempo, tudo que existe antes dele é atemporal e imaterial, já que a matéria é concebida em um espaço
tridimensional. Fecha aspas. Você já percebeu, meu caro amigo, que as palavras atemporal e imaterial possuem as mesmas origens que os supostos poderes de Deus, onisciência, onipotência, benevolência, onipresença? Tudo isso é produto da abstração humana. A causalidade é uma implicação para tudo que conhecemos do universo. Não podemos afirmar, de jeito nenhum, que seja também para o próprio universo como um todo. Como surgiu, ou se sempre existiu, como uma fênix surgindo das cinzas de um universo anterior, ou se tem inúmeros universos, como na teoria do multiverso, ninguém sabe. Isso é ser honesto. Mas nunca duvide do intelecto humano. Não sabemos agora, mas pode ter certeza absoluta que saberemos em um futuro longínquo. Quantas coisas não sabíamos no passado que sabemos hoje? Posso fazer uma lista gigantesca delas para você. Se eu perguntar para você como surgiu o seu Deus, de onde ele veio e como conseguiu seus poderes, você não saberá responder, correto? Sabe por que, Josué Souza? Porque não há resposta plausível, racional, para uma abstração. Por outro lado, Josué, o universo existe e podemos estudá-lo e compreendê-lo. O seu Deus, por ser uma abstração, você nunca terá a possibilidade de fazer o mesmo. Quando se cria uma abstração, a única coisa, a única resposta para explicá-la é como a outra abstração. Isso lembra você de alguma coisa? Lembra? Quando uma pessoa cria uma mentira, a única saída dela para manter essa mentira é inventar outra mentira. Essa mesma análise serve para a mentira religiosa, vide a oração ou credo. Para poder sustentar a ideia de um Deus, o homem religioso foi criando vários poderes inimagináveis para a sua criatura, e palavras como atemporal e imaterial. Essas palavras só servem para enfeitar e engrossar as páginas de um dicionário. Abre aspas para Josué Souza. Esta causa não é necessária, porque o princípio da causalidade é o princípio aplicado à matéria, decorrente do tempo, duas características que não existem na causa original. Esse ser material e atemporal pode ser chamado de Deus. Aqui, Josué se equivoca mais uma vez. Meu caro amigo, a matéria não é decorrência do tempo, e sim das interações entre seus elementos químicos primordiais. Somos formados por eles. O tempo, se formos analisar friamente, não passa de uma convenção humana. O que muda o universo são as interações entre seus elementos químicos. O tempo é somente a quantificação sequencial dessas interações, nada mais que isso. Fique agora com o pensamento do mago. Deuses religiosos nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Um grande abraço a todos. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos um refinamento filtrando o joio do trigo. Pensar é o alfa e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Kennedy Litaif.